Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrucco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje, se é polêmica que vocês gostam, curtem, comentem lá no Instagram, nós trouxemos esta polêmica aqui para o episódio de hoje. Nós vamos falar de um assunto que pode causar certa discussão no mundo fotográfico. Algumas pessoas vão entender que esse episódio é uma direta ou indireta para alguém, mas não é. A gente vai abordar um tema muito importante, um tema que é necessário se falar aqui para os fotógrafos, porque a gente possa realmente buscar uma excelência e que as coisas não fiquem aí só no meio termo, coisas medíocres. Mas antes disso, vamos para os recadinhos. Vamos lá. Bom, e o primeiro recadinho, como você já está acostumado, é da nossa querida patrocinadora Digipix. Então, se você ainda não é cliente da Digipix, que fala, eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu faço, se eu não faço, a gente está dando R$100 para incentivar você a ir lá no site da Digipix, comprar qualquer produto e aí aproveitar essa oportunidade para conhecer os materiais incríveis. Tem fotolivro, álbum, presente, decoração, tem de tudo para que você possa ter um portfólio incrível e conquistar ainda mais os seus clientes. E você que já é cliente de Digipix, que fala, eu não vou ficar sem nada, vai. É o padrão, né? Eu já sou cliente e nunca ganho vantagem nenhuma. Não, ganha sim. Se você segue as redes da Digipix, acompanha o Papo de Fotógrafo, sempre tem desconto aqui para os ouvintes. Dessa vez, a oportunidade é para quem ainda não conhece. Isso. Mas se você ficar sempre ligado aqui, ou também nas redes sociais, tanto do Papo de Fotógrafo quanto da Digipix, você também vai ganhar aí descontos, presentes, muitas outras coisas. Então acesse agora digipixpro.com.br, use o cupom PDF100, né? PDF de Papo de Fotógrafo, 100 de R$100 de desconto e garanta já esse presente que a Digipix está dando para os ouvintes do nosso programa. Então corre lá, digipixpro.com.br. É sucesso esse cupom aí. E se você também não é cliente da Album, tem aí um pacote que você pode aproveitar que se chama o Photography Pack. Ele é um pacote de assinaturas exclusivo que tem todas as ferramentas lá dentro. Então é bom, né? Você assina um só e tem tudo junto. O que tem? Incluso o ProSite, o CRM, Proof, Design Inbox e AR. Então, se você já é cliente, a assinatura está lá disponível no painel do cliente, é só acessar. E se você ainda não é cliente, entra lá, você pode criar sua conta grátis, você pode testar tudo por tempo ilimitado, vai facilitar muito sua vida, não facilita, Petrucco? Facilita demais, facilita tanto que eu nem preciso usar. Então, acessa lá, album.com.br/PDF. Do que é PDF? Papo de Fotógrafo. Tá vendo só? Aqui é tudo conectado. Muito bem. E lembrando que se você quer compartilhar conhecimento, alguma coisa, aquele negocinho que você tem, que você fala, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, uma dica. Pode ser vídeo. Dinheiro compartilhar com a gente também, né? Principalmente pode patrocinar esse programa. Mas se você quer compartilhar alguma coisa que tenha a ver com fotografia, que envolva os fotógrafos de alguma forma, seja por vídeo, áudio, texto, qualquer coisa, chama a gente lá no e-mail, no contato@papodefotografo.com.br, que a gente vai ajudar você a disseminar, distribuir, mandar para o universo todas essas informações e dicas que você tem para compartilhar. Então escreve lá, contato@papodefotografo.com.br. E já acabando com as boas notícias, vamos para as polêmicas. Nossa, eu achei que você fosse dar alguma má notícia aqui, Pedro. Não, é só polêmicas. Polêmicas. Agora a gente vai falar de um termo que a galera tá usando demais, né? Já tá quase caindo em desuso, mas é importante a gente discutir isso, porque muitas vezes esse tipo de terminologia e esse tipo de ação das pessoas, né, de tomarem a iniciativa de serem professores, pode ser aí uma furada. Mas a gente vai discutir isso no bate-papo, porque você também tem que tomar cuidado com quem você contrata para te ensinar. Então bora lá para esse bate-papo. Bora lá. Bom, então vamos começar esse bate-papo polêmico
né, com pessoas polêmicas e que por incrível coincidência do destino, essa semana a gente fez uma publicação justamente sobre workshops, sobre essas frases já prontas, né, onde como conseguir sucesso, como ganhar muito dinheiro, e que hoje nós vamos discutir aqui nesse bate-papo, mas antes vamos conhecer o nosso convidado e depois entender por que o convidamos para falar exatamente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Fábio. Aproveitando a oportunidade, já conta um pouquinho da sua história, como é que você se envolveu na fotografia. Obrigado, agradeço pela oportunidade aí de estar participando com vocês. Bom, fotografia entrou na minha vida quando eu nasci. Eu sou filho de fotógrafos, né? Tenho pai fotógrafo, tios fotógrafos, mas eu comecei a trabalhar com fotografia especificamente em 1998, primeiro como laboratorista. Comecei trabalhando em laboratório de fotografia analógica, fazia as fotos profissionais de casamento. Em 99 eu fui estudar fotojornalismo e comecei a trabalhar em jornal. E me apaixonei pela área do fotojornalismo. E por lá eu permaneci até 2003, quando eu fui para o estado. Também no estado atuei na área do fotojornalismo por um tempo. Em 2016 eu resolvi deixar o estado, mas eu já trabalhava profissionalmente com fotografia desde 1998. Mas especificamente de 2015 para 2016 eu resolvi viver somente de fotografia e por aí continuar nessa carreira aí, vamos ver o que vai dar, né? É isso. E acabou escolhendo a fotografia de casamento? Ou não? É uma das áreas que você gosta de atuar? Na verdade a fotografia de casamento veio pra mim, não foi uma escolha, foi meio que uma necessidade. A realidade é essa. Eu sempre gostei muito de retrato, sempre gostei muito do ensino. Hoje eu sou professor, mas nem sempre fui assim, claro, né? Comecei a fotografar casamento por conta do meu pai, que é fotógrafo de casamento, então eu vi uma certa facilidade. No final das contas, a gente acaba percebendo que a fotografia de casamento é algo, não vou dizer tão lucrativo, mas é algo que faz um mercado se movimentar, e acabei me adaptando a ela, e por aí permaneço até hoje. Mas eu pretendo não me estender por muitos anos mais nesse ramo de fotografia. Quero me dedicar mais ao ensino, que é algo que eu já faço há bastante tempo, mas que me deixa até, de certa forma, preocupado, né? Exatamente por isso que a gente tá vindo falar sobre isso aqui hoje. É engraçado porque, de uma certa forma, esse seu objetivo acaba dando gancho pra gente trazer esse tema que é tão polêmico e que muitas vezes mal compreendido aí, não só na fotografia, mas em outros mercados, né? Pra quem não tá acompanhando, não leu o título desse episódio, a gente vai falar... A ideia surgiu falar de coaching, né? Que é uma palavra que tem incomodado a gente de uma certa forma no mercado fotográfico, mas a gente vai acabar abordando um pouco todas as formas de ensino, né, congressos, workshops, que acabam tendo capaz, mesmo... se você colocar coach no título, você afasta as pessoas. Ou não, a gente ganha milhares de seguidores. Não, mas é que o mote principal, né, talvez a discussão principal dentro do assunto coaching, ele é abrangente também para as outras coisas, porque a gente tem visto, querendo ou não, uma superficialidade em todas elas. Então, o coaching é só o atrativo, digamos assim, só o clickbait, mas a gente vai acabar abordando um pouquinho de cada coisa, porque no final das contas tem tudo a ver uma coisa com outra. Então, já que a gente vai falar sobre isso e que você já falou que gosta de ensinar, vamos falar qual é o motivo, né? Porque a gente vai falar de coaching, provavelmente coisas não tão boas, mas qual é o motivo pelo qual levou você a estudar esse termo, estudar a parte educacional dentro da fotografia? Bom, gente, o que me motivou a estudar o coach é uma coisa bem interessante, porque na verdade eu nem tinha essa ideia de estudar o coach. Eu fui retomar os meus estudos na universidade. Basicamente me apaixonei por pesquisa científica e inclusive esse é meu primeiro artigo científico que vai ser publicado. Acho que até já foi, é que eu ainda não tive acesso. E no final das contas eu precisava fazer um trabalho sobre ética, uma pesquisa sobre ética, e aí me veio isso na cabeça. Eu comecei a analisar isso acontecendo muito nas redes sociais, e realmente eu falei, eu acho que esse é um tema interessante, poderia pesquisar um pouco mais sobre isso. E de repente, quando eu me vi, eu estava preso e apaixonado por esse assunto, e estava vendo, e comecei a receber tanta informação, até por conta desse lance mesmo dos
das criptografias de Instagram, etc, né? E aí comecei a receber muita informação e muita gente falando sobre isso. E isso me deixou, assim, aficionado pelo tema. E hoje eu posso me considerar um pesquisador do tema, né? Especificamente. E só que mais relacionado, claro, à fotografia. Então, assim, o que me levou mesmo a pesquisar foi uma coisa tão... Não tinha essa pretensão. Aí, de repente, eu resolvi falar sobre ética e falei, pô, já que eu vou falar sobre ética, fazer uma pesquisa sobre isso, então eu vou pesquisar a atuação do coach dentro do ensino e do mercado da fotografia. E foi isso que aconteceu. De uma certa forma, esse caminho que você acabou tomando é porque você já vinha questionando esse tipo de conteúdo ou essas informações que você tem recebido através das redes sociais? Obrigado pela pergunta, realmente. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com o ensino da fotografia, eu sempre fui muito crítico. E essa crítica sempre gerou muita polêmica. De fato, sempre uma questão muito espinhosa na minha carreira foi sempre essa. Eu fui sempre uma pessoa que defendi durante muito tempo essa questão da identidade, de que os profissionais precisavam eleger modelos, mas que esses modelos não podiam de maneira alguma ser cópias. Todo profissional tinha que eleger um modelo para ele, mas que ele tinha que desenvolver a própria identidade dele. E fui trabalhando muito isso no dia a dia com os fotógrafos e até pelo meu trabalho mesmo, que eu acredito que eu coloco muito mais de mim lá do que realmente às vezes o próprio cliente me pede, né? E através dessa crítica eu comecei a chegar em outros pontos, como por exemplo a questão de edição de fotografia, edição muito carregada, por que as pessoas queriam fazer tudo aquilo, por que as pessoas queriam repetir aquilo, tava tudo muito igual, tava todo mundo fazendo igual, e aí eu falava, viu, se esse negócio, essa repetição de todo mundo querer fazer igual, de todo mundo copiando e todo mundo dando valor para coisas tão supérfluas, né? Às vezes, vamos dizer assim, onde é que nós vamos parar? Para onde é que esse mercado vai, né? E aí foi depois, quando eu comecei a falar sobre ética, que eu acabei identificando que eu podia encaixar essas críticas que eu fazia no passado com essa condição do que a gente vê hoje dentro do coach atuando na fotografia. E vamos dizer assim, vamos mais pro lado do coach de marketing digital, que a gente mais tem hoje na fotografia, né? Quando a gente fala coach, a gente também pode abranger isso para outros tipos de conteúdo, né? Eu não sei se você tem a mesma impressão, mas parece que, por exemplo, os workshops têm nomes diferentes, mas o conteúdo é sempre repetido, né? Sim. Ou é sobre luz criativa, que a luz não isso. tem nada de criativo é o fotógrafo, de marketing, de como vender, como encher sua agenda, enfim. Existem nomes diferentes para oferecer o mesmo tipo de conteúdo. De uma certa forma, isso também acaba incomodando, porque, mais uma vez, torna-se repetitivo e as pessoas aplicam a mesma coisa, né? A gente chegou num ponto onde tudo se tornou workshop, mentoria, assessoria, como é que é aquele outro nome? Curadoria e assim por diante. Nós chegamos num ponto que essas palavras, esses nomes, eles saturaram, né? E é claro que para o iniciante, quem está começando agora, e eu digo mais, não é só na fotografia, isso deve estar acontecendo em outras profissões também, mas esses nomes, eles sabe, chegaram num ponto onde ninguém mais aguenta ouvir. E aí que começa a vir, sabe? Começa a olhar e falar, mas pera um pouco, se a gente fala tanto de você criar sua própria identidade, de você poder desenvolver algo novo, algo que é seu, mas parece que você não consegue achar lá nada novo, parece que, sabe, é sempre aquela repetição, sempre aquela mesma coisa, e aí vai, inclusive tá dentro da pesquisa isso, até a gente vai falar sobre isso, o porquê que as pessoas começaram a repetir tanto isso e chegar nesse ponto e fazer com que hoje, para quem já está na fotografia há algum tempo, né, e que tem esse senso, né, de noção, vamos dizer assim, chega num ponto de não aguentar mais. Fala, por que eu estou escutando isso toda hora? E banalizou, né? Esse é o grande problema, a banalização. Não só de workshop, mas banalização, até falei disso recentemente, do retrato, banalização da fotografia de casamento, banalização de tudo, né? Infelizmente a gente chegou nesse ponto e a gente precisa sair disso de alguma forma. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né, para as pessoas não confundirem muito as coisas, é que a gente não é contra, né, os workshops, os congressos. De maneira alguma. A gente só não é a favor. Não, tô brincando, mentira.
Mas é que existe talvez uma banalização do conteúdo e até uma superficialidade do conteúdo que acaba desgastando um pouco. O que a gente precisa deixar claro, e é importante a gente mostrar para as pessoas que estão ouvindo, ou principalmente para aquelas que estão começando na fotografia, é que elas primeiro precisam entender o que elas precisam para melhorar, né? Não é simplesmente porque a pessoa tem nome, é famosa entre os fotógrafos, que o workshop dela vai ter o conteúdo que vai mudar a vida desse profissional. Ele primeiro precisa entender aonde eu preciso melhorar. É na minha técnica? É na minha administração? No meu planejamento? Não, e tem gente que às vezes não sociais? sabe que tipo de fotografia ela quer fazer e ela já quer sair fazendo workshop. E o workshop é um negócio muito específico. Primeiro você sabe o que você quer fotografar, você sabe o que você gosta. Primeiro você precisa descobrir isso pra depois você sair fazendo workshop por aí. Aí a pessoa vai lá, faz um workshop que não tem nada a ver com o que ela gosta e aí além de tudo ela sai falando mal do cara, né? Exato. Tem exatamente. tudo isso. É uma questão também de relação expectativa e entrega, né? Às vezes o cara tem um conteúdo legal, poderia mudar a vida dele, mas não era pra ele naquele momento. Então tem tudo isso que a gente precisa deixar bem claro aqui, ou do que as pessoas imaginem só que a gente só vai falar mal e a partir de hoje ninguém mais faz workshop, ninguém mais tem aí assessoria ou mentoria de um outro profissional. Não é isso, é que as pessoas precisam entender primeiro o que elas precisam, depois encontrar uma pessoa que tenha o conteúdo, né, e a didática que realmente vai mudar a carreira dela, para depois aí ela realmente investir nesse momento da carreira que é no conhecimento. Exatamente, na verdade é isso mesmo, é a banalização, não que a gente seja contra, de maneira alguma. Mas o que acontece é que nós vemos que os profissionais hoje de fotografia e de outras profissões, volto a dizer, outras profissões também estão sofrendo com isso. É claro que profissões que são regulamentadas, que exigem uma formação, as pessoas vão sofrer menos com isso. Mas profissões como a fotografia, que não é regulamentada, não estou defendendo regulamentação aqui, isso é tema para um outro podcast, digamos assim. Mas profissões como a fotografia, que não são regulamentadas, por exemplo, as pessoas vão sofrer muito mais. Por quê? Porque ocorre a famosa, vamos dizer, pulança de processo, né? Ou seja, as pessoas pulam os processos, elas esquecem que elas precisam passar por um processo de formação, de conhecimento. Recentemente eu fiz uma pesquisa dessa Google Doc aí, preenchi um formuláriozinho ali de pesquisa sobre o que mais as pessoas queriam ouvir. Você vê, por exemplo, 78% das pessoas, e a grande maioria iniciantes da fotografia, se preocupando com um único tema, chamado marketing. E hoje eu fiz de novo isso no meu Instagram, e a maioria está vencendo de novo, marketing. As pessoas querem ouvir falar sobre marketing, mas elas não querem ouvir falar sobre técnica. Aí eu te pergunto, por que será que isso está acontecendo? Entende? Então essa preocupação a gente precisa trazer para dentro, nós formadores de opiniões precisamos trazer isso para dentro do nosso contexto, da nossa vida e explicar, pessoal, tem alguma coisa errada acontecendo aí, vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Vamos conscientizar melhor os novos profissionais. É engraçado porque baseado nessa pesquisa sua, não sei se é o caso, mas pode até acontecer, de que as pessoas estão definindo como marketing, né? Preciso aprender sobre marketing porque eu preciso vender o meu produto, o meu serviço. E de repente a gente fazendo uma análise um pouco mais incisa, assim, dentro do trabalho da pessoa, a gente descobre que talvez ela não esteja vendendo, porque o trabalho dela, tecnicamente falando, né, de momento, luz e composição, não é bom o suficiente para as pessoas comprarem, né? Comparado ao concorrente dele, por exemplo. E aí ele está culpando a falta de marketing ou de publicidade por uma coisa que na verdade está na técnica que ele ainda não aprendeu. Eu publiquei esses dias no Instagram a famosa frase saia da zona de conforto. Eu inverti, né? Não saia da zona de conforto, mas é um não saia até você estar seguro daquilo que você está fazendo e daquilo que você quer. Ou seja, não adianta você querer sair da zona de conforto se você ainda não conhece seu equipamento, não sabe utilizar os recursos, não sabe ser criativo o suficiente com aquilo que você tem. Exato. Né? Que acaba encaixando mais ou menos nisso, né? Que adianta você aprender sobre marketing? Adianta aprender sobre marketing se você não tem ainda um produto bom o suficiente para entregar para as pessoas? Pois é. Mas você quer um exemplo clássico disso, sobre criatividade, né? E é tão difícil para quem ensina a identidade, né? Ensinar a identidade é um negócio meio louco, né? Mas na verdade, se a gente for analisar, não é ensinar a identidade, sim explicar sobre como se constrói algo seu, digamos assim. Que foi tema de curso que eu ministrei há pouco tempo atrás. Mas se você quer um exemplo clássico disso aí, se você pensar hoje em fazer alguma coisa, você vai ver que seu vizinho ali do lado já fez igual. Tá sim.
Infelizmente a gente está vivendo num mundo hoje que o acesso às coisas são muito rápidos, então tudo é muito rápido. E nós vivemos num mundo de pessoas que são mais criativas. Então quem é mais velho, por exemplo, às vezes sofre um pouco mais. Quando você pensa que você está desenvolvendo alguma coisa diferente, você vai olhar do lado, nossa, aquele colega meu já fez. Ou então você conhece alguém que já fez. É muito difícil hoje você conseguir fazer algo genuíno, digamos assim. Mas não é impossível. E a nossa busca tem que ser por isso, por fazer algo genuíno e não por repetir padrões sociais ou compra de métodos genéricos, digamos assim, para ensinar criatividade, entendeu? E não vai dar certo. E o marketing é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo problema. Até queria aproveitar isso, porque muita gente vai estar falando assim, mas tá ok, né? Qual é o embasamento que vocês estão discutindo isso, né? Como é que foi feita essa pesquisa? Por que o Fábio tá aqui falando sobre coaching e por que ele tá criticando, talvez, grande parte desse processo? É importante lembrar que você fez isso de uma forma teórica mesmo, na prática, né? De pegar o negócio e estudar para fazer. Como é que você se baseou para realizar essas pesquisas sobre esse assunto? Bom, primeiramente, a pesquisa é uma pesquisa de caráter qualitativo e de caráter social, digamos assim, né? Não é uma pesquisa que vai trazer uma quantidade específica, relevante, tantos por cento utilizam ética, outros não são éticos, outros não. Na verdade, não é essa a pesquisa. Bom, antes de mais nada, eu sou jornalista, mas eu estou agora, né, em uma especialização, na verdade, na área jurídica, e é exatamente por isso que eu fui trabalhar sobre ética, com a ética, mas não em cima de termos de lei, e sim falando sobre questões mais sociais, por exemplo, né? Questões mais voltadas para a área social. Social que eu quero dizer sociedade, não social no sentido de ações sociais. Também, tá? Mas não é bem por aí. Então, para vocês entenderem, as referências, elas são referências bibliográficas, e eu fui entender o funcionamento desse trabalho do coach, por exemplo, como que os grandes pensadores, tanto mundialmente como nacionalmente, como, por exemplo, psicólogos renomados, professores universitários, psicanalistas aqui do nosso país, como eles encaram essa questão do coach, né? E fui buscar os livros deles, as referências deles, para entender o que eles falavam sobre isso, qual é o entendimento, qual que é o posicionamento desses profissionais dessa área, e também através de algumas entrevistas que eu fiz pessoalmente com alguns profissionais de fotografia, e também em cima daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tenho desde 1998, trabalhando com isso, tá? E eu coloquei tudo isso no papel e juntei e apresentei e homologuei na universidade, que eu já frequento. E isso se tornou um artigo científico, passou por uma banca, foi aprovado por uma banca. Então, assim, tá embasado, não tá dentro do senso comum, não tô falando isso porque eu acho que é isso, não tem nada a ver, realmente foi algo, é claro que não é uma pesquisa, eu volto a dizer, não é uma pesquisa de quantidade, não tem como determinar, olha, é assim porque é assim, não, é uma pesquisa de relevância social. Quais são os perigos disso, né? É mais para uma reflexão do que para dizer, é assim que funciona. Tá? Só para explicar melhor. E legal, e quando você faz um trabalho desse, além da pesquisa, né, e de fazer uma relação com a fotografia, qual é o principal objetivo desse trabalho, né, além de ganhar nota na faculdade, óbvio, para poder passar? Então, na verdade, já em cima dessa questão de estar realizando a pesquisa, claro, por conta de ser fotógrafo, por conta de trabalhar com o ensino da fotografia já há bastante tempo, por ter passado por problemas acho que quase que todos nós que somos fotógrafos, de problemas de caráter econômico, a gente está vivendo uma situação hoje bem difícil em relação à economia, e a gente está vendo todos os dias aparecendo um guru novo, todo santo dia, dizendo que ele possui uma técnica infalível para encher sua agenda. E aí eu pergunto, de 98 até 2019 são 21 anos, né? Esses 21 anos eu nunca vi nada tão infalível assim para encher uma agenda. E tem mais, né? Tem mais uma questão. A gente está vivendo uma situação hoje econômica no país tão complexa, né, e com tanta desigualdade, com tantos problemas de distribuição de renda, etc. A gente sabe que é real isso, né? Que dizer que ser rico, ou ser feliz, ou ter sucesso é uma questão de escolha. Aí você fala, será mesmo? Será que é assim? Será que a gente tem todo o controle de tudo que a gente faz?
né, de tudo que acontece? Será que se eu consigo atrair clientes de uma maneira tão genérica e tão simples? Então, o que me motiva a fazer isso é exatamente por conta daquilo que eu passei, daquilo que eu vivenciei e que vejo outros colegas vivenciando. E aí, quando eu vejo uma situação dessa, eu olho e falo, gente, mas tem alguma coisa errada aí, não é possível, né? Então, enfim, para não gerar mais polêmica, é basicamente isso. A gente olha para isso e pergunta, fala, será que dá? Né? Agora, só para deixar muito claro, não estamos dizendo que não dá. É claro que pode ser que dá certo para um e para outro, mas dizer que dá certo para todo mundo é, no mínimo, algo meio incoerente, né? Para não dizer antiético. Muitos diriam que isso são gatilhos, chamadas publicitárias, né, que vão, de uma certa forma, chamar a atenção. O grande problema, talvez, não seja nem se está certo ou errado usar esses gatilhos. É o tipo de conteúdo que acaba sendo superficial e não se aplica para todo mundo, né? As pessoas não conhecem as particularidades de cada pessoa, de cada área, de cada cidade, de cada estado, até mesmo de cultura, né? Porque cada lugar tem uma cultura diferente. E aí você usar uma receita, vamos usar a própria comida, né? Não adianta você passar uma receita de farinha de trigo, sendo que na cidade do cara só tem farinha de mandioca, né? Não funciona da mesma forma. A comparação dele. Mas faz as sentido, medidas são diferentes, os processos são diferentes, enfim. É que gordinho, né? Tem que sempre usar comida. Tem que usar como comida exemplo. no meio, tô ligado. E para você, pensando nisso, né, entendendo um pouco dessas particularidades, vivenciando aí como professor, muito provavelmente tem experiências, demandas diferentes dos alunos, né? Qual que é o grande problema do coach hoje para você, assim? Quando eles falam, levanta daí que você consegue, como é que funciona isso? Bom, eu acho que para eu chegar nesse ponto do grande problema do coach, acho que senta que lá vem a história, né? Vou dizer, senta aí que eu vou passar pela pesquisa e para a gente poder chegar nesse ponto. Não vou ficar fazendo grandes citações aqui, mas vou basicamente dizer o que acontece. Vamos falar de fotografia, no caso, por exemplo, tá? O grande problema do coach, eu vou dizer especificamente, a não ser que você queira saber em relação a outras profissões. Você quer saber de modo genérico ou direto pela fotografia? Pode acompanhar a sua linha de raciocínio. Se você preferir falar só de fotografia, fique à vontade. Tá bom. Então eu vou falar primeiro sobre a questão da fotografia, porque aí depois já dá para entender ele mais genericamente, tá? Porque acaba abrangendo tudo. Bom, vamos lá então. Estou passando pela pesquisa e sem fazer grandes citações, mas exatamente dizendo o porquê de tudo isso. Se a gente pegar aí há 20 anos atrás a fotografia ela sofreu um processo muito grande de mudança. Aí você vai dizer, por que você está falando isso? É simples. Nós tivemos a mudança da era do filme, da era analógica para a era digital. Com essa vinda da era digital, automaticamente a fotografia se popularizou e barateou também o custo, né, dos equipamentos fotográficos, que antigamente eram muito mais caros do que hoje, né, e os processos eram mais demorados e os processos eram mais caros porque eram uma série de coisas que precisavam acontecer. Hoje, basicamente, você tem um cartão de memória, uma câmera e um computador e um software instalado. Antigamente você precisava de muita coisa. E aí, dando já um salto nesse período, quando você populariza a fotografia e que as pessoas começam a se aproximar cada vez mais da fotografia, você acaba gerando um público que, para dentro de um nicho, que se a gente parar a pensar em termos de sociedade, por exemplo, é uma pergunta que a gente faz. Se você mora numa cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, de até 100 mil habitantes, vamos colocar uma cidade de 30 a 40 a 100 mil habitantes, quantos profissionais de fotografia você tem hoje nessa cidade? A maioria dessas pessoas vão dizer que você tem hoje muito mais de 10 opções de fotógrafos. Ou seja, a popularização da fotografia, e não só a popularização no sentido de estar barateando, mas no sentido de ser mais simples o processo. Antigamente, o cara, para fazer fotografia, ele precisava saber muito, precisava aprender realmente a lidar com tudo aquilo, porque tinha que saber revelar também, precisava se sujar com químico, etc. Hoje não. Então, ficou mais simples. Só que aí veio a era do preset, que essa era que eu tenho certeza que vocês acompanharam. A era dos presets, presets, né? Acho que deve ser esse o nome. Ele popularizou ainda mais a fotografia. Por quê? Ele transformou a fotografia de todo mundo numa fotografia muito
parecida e muito igual. Então todo mundo fazia foto, colocava o mesmo preset lá e ficava muito parecida uma coisa com a outra. E isso aí começou a inchar esse mercado cada vez mais, e cada vez mais vindo gente e barateando os custos, etc. Logo veio uma outra mudança, que são as mudanças das câmeras, porque como estava vendendo muita pré-definição, estava muito se falando de edição, os vendedores de equipamentos fotográficos precisaram também correr para poder alcançar alguma coisa. E aí eles alcançaram o que eles puderam. Começaram a lançar as mirrorless, né? Os pesquisadores deles, precisamos partir para isso, começaram a lançar esses equipamentos, baratearam um pouco mais também, não que seja barato, mas acabaram barateando um pouco mais, e hoje mais pessoas compraram. O que acontece? Então você tem uma pré-definição de fotografia de luz e cor muito parecida umas das outras, você tem equipamentos que são bem fáceis de manipular e de se construir uma imagem, tá? Mas você não tinha até então um profissional altamente capacitado e qualificado para fazer um processo de venda. Como ficou tudo muito parecido, os preços começaram a chegar a níveis de quem vendia, por exemplo, a 10, 12, 15 mil, começou a ter que vender por 6 mil, 5 mil, barateou mais ainda também. Então, ao mesmo tempo que ficou mais barato ser fotógrafo, ficou mais barato vender fotografia. E aí, com um monte de gente, muita gente entrando, foi barateando cada vez mais, e aí nós começamos a entrar num período onde a peneira começou a chacoalhar e começou a cair gente. E esses formadores de opiniões que até então vendiam presets, e eu me incluo nisso aí, eu tava nesse período também, não estou dizendo que não, muito pelo contrário, eu vivi essa época, vendi também isso aí, não posso dizer, não sou hipócrita não, tá? Mas, por exemplo, essas pessoas que formavam opinião até então, e que vendiam muito bem as técnicas de luz criativa, etc., né? E vendiam os presets da vida, começaram a ver que não estava rolando mais, porque estava muito mais simples fazer foto, estava tudo muito parecido. Então, ou seja, nós chegamos num ponto da fotografia onde os fotógrafos conseguiram aquilo que eles queriam em relação a criar imagens, que hoje, de novo, nós estamos com tudo igual, tá? Mas naquele tempo era assim, só que faltava o quê? Faltava a venda, porque começou a cair os negócios. E aí foi quando veio essa ascensão dos grandes gurus, e que, volto a dizer, isso deve ter acontecido em outras profissões também, veio a ascensão dos grandes gurus, né, dos ensinamentos de marketing digital, e começaram a dizer, olha, você está passando por dificuldade aqui nas suas vendas, mas não se preocupa não, eu tenho o caminho muito mais rápido e mais fácil para fazer você vender. O cara vendo isso, falou, pô, eu tenho uma fotografia legal, bacana, mas eu não consigo vender. Quando ele vê um negócio desse aí, ele quer. Então popularizou isso na fotografia do mesmo jeito que popularizou aí fora. E o grande problema disso tudo hoje, em relação à questão social, é que se a gente parar para analisar que esse é um problema coletivo e não um problema individual, se você coloca como prioridade atuar, por exemplo, com uma venda tratada como a gente chama hoje de inversão de risco, por exemplo, fazer uma venda voltada para inversão de risco, aonde você tira as suas garantias, basicamente, de lucro e passa essas garantias para o cliente, ou seja, eu vendo algo por um preço mínimo, tá? Para depois ganhar lá na frente, se caso o cliente gosta, com o número de inadimplência que a gente tem no país hoje, é no mínimo preocupante. Isso é um dos problemas que a gente vê muito sendo apresentado na fotografia e em outros lugares também, que é a chamada inversão de risco. Que, se você pega isso, por exemplo, para dentro de uma cidade pequena, uma cidade onde tem poucas pessoas, que você sabe que essa incidência de pessoas que vão contratar o seu serviço não é tanto assim. Quantas vezes uma grávida volta para fazer foto de grávida, via de regra, com o mesmo fotógrafo? Pô, demora 9 meses uma gestação, digamos assim, até essa criança. E se você não faz fotografia de criança? Aí você tem que esperar ela ficar grávida mas ela vai falar para a irmã, para a tia, mas se você mora numa cidadezinha pequena, então imagina a inversão de risco. Você pode até se dar bem num primeiro momento, mas chega lá na frente, você não vai se dar bem. Então esse é o primeiro ponto de todos. O segundo ponto de todos, que diria, por exemplo, o Sven Brinkham, eu sou muito ruim com esse negócio de inglês, que é o filósofo dinamarquês que está na pesquisa, ele diria que esse problema da autoajuda, ele cria pessoas individualistas demais, né? As pessoas
pessoas elas não olham, e é interessante porque quando esse cara prega, por exemplo, a venda da inversão de risco, que é uma técnica extremamente individualista, ele quebra um outro ponto da economia que os economistas estudam, que é chamado ótimo de Pareto, que quer dizer que quando você está muito bem financeiramente, significa que o teu amigo lá, o teu colega lá, que está do seu lado, por exemplo, que tem uma lojinha do seu lado, se você está vendendo muito, significa que ele não está vendendo porcaria nenhuma. É um negócio meio complicado esse ótimo de Pareto, mas ele é exatamente para dizer o seguinte: o que é importante para o mercado? Que ele mantenha um equilíbrio, que o mercado tenha um equilíbrio econômico. E o ótimo de Pareto vai dizer exatamente isso. Se você se destaca muito, se você explode na sua venda, com certeza alguém está mal. E você deixou esse alguém mal. Ah, mas viu, que se dane, o que é mais importante é o dinheiro e não a ética, né? É isso que às vezes a gente pensa. E na verdade não é bem por aí. Não é bem por aí. O mercado precisa ser equilibrado. Esse é o outro ponto. O terceiro ponto, tá, que a gente tem na própria pesquisa, que é exatamente dizendo o quê? O que é hoje a filosofia coaching? Coaching, no caso, coaching, né? Que seria o cara que aplica esse treinamento para quem está sendo treinado. Ele não é nada mais, nada menos do que um remédio social, algo que vai fazer com que ele ouça aquilo que ele quer ouvir e que está um pouco fora, às vezes, da realidade. Isso não estou dizendo que não é bom a aplicação do coaching, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que nada mais é do que dizer para alguém que está passando por uma situação difícil que você tem como tirar ela desse problema. Só que para tirar ela do problema, ela tem que seguir os seus métodos, os seus passos e pagar para você, entende? Então, assim, isso gera uma crise, um conflito ético muito grande, porque a pessoa ela já está com problema, ela já está passando por uma situação difícil, e aí ela vai ter que investir, vai ter que pagar ainda mais para conseguir ainda assim seguir os seus métodos que deram certo muitas vezes para você ou para outras pessoas, para ela dar um tiro no escuro para ver se para ela também vai dar certo. E às vezes, e se não der certo? E se chegar a esse ponto de você ver que as coisas não foram bem assim, quem é que vai te curar? Quem é que vai trazer para você essa paz que você tanto busca, se caso não der certo? E tem mais um outro porém. Quando você percebe que não deu certo, que você chegou num ponto aonde tudo isso que você fez, os métodos não deram certo e você não conseguiu lucrar e ter sucesso, o que eles dizem pra você? Simples, a gente sabe. A culpa é sua, você não fez aquilo que eu mandei você fazer. Gente, isso é desumano. Entende? Isso é desumano. Então a preocupação em si é essa. É um caráter social. Você tem que entender que a coletividade... Por que a gente não resolve os problemas dentro de um coletivo? E por que tem que ser, eu vou ver o meu lado, e aí quando eu não dou certo, aí eu corro pra sociedade, pelo amor de Deus, me ajuda. É basicamente isso. O ponto que eu queria abordar, assim, do comentário que você fez justamente do oposto, né? De quando você tá ganhando muito dinheiro, seu vizinho, se a gente observar, o vizinho não tá ganhando nada. A gente fala muito de prostituição de mercado, né? A gente ouve muito esse termo circulando aí de, o cara tá cobrando mais barato, onde já se viu, não valoriza o nosso mercado. E justamente quando você faz esse processo talvez de inversão de risco, que é o que a gente citou aqui, e que você começa a ganhar dinheiro, você, entre aspas, está prostituindo o mercado do seu ponto de vista que você mesmo culpava o seu concorrente, porque aí você começa a fazer algo muito barato, né, porque os clientes só vão comprar aquilo que interessar, você está cobrando uma taxa mínima, ou às vezes nem cobrando essa taxa, mas é a inversão de risco, é uma estratégia. Não, você está prostituindo o mercado. Se o cara está cobrando um valor baixo, mas ele está pagando as contas dele, é o custo dele, é o planejamento dele, é o objetivo dele de vida. Agora, a partir do momento que você faz algo em que mexe com o mercado à sua volta, de uma certa forma você também está prostituindo o mercado, que é o termo que você normalmente usa quando seu concorrente faz mais barato. Exato. Na verdade, é exatamente isso que a gente fala, aliás, que o ótimo de Pareto comenta. Ele fala exatamente isso. Para você estar bem, quando você está bombando nas suas vendas, significa que o outro companheiro seu lá, o seu, vamos dizer, concorrente mesmo, tudo bem. Significa que o seu concorrente está se destruindo. Então, o que adianta você estar fazendo e se arrebentando lá? O que você vai melhorar para a economia se só você está lucrando? Entendeu? Então, você vê como é que uma coisa vai encaixando na outra. Então, se a gente tem aqui esse pensamento, vamos dizer, de pessoas como, por exemplo, Sven Brinkmann, né? Que desculpa, não vou saber falar o nome do cara que eu estudei sobre ele, mas eu sou ruim para isso. Que vai dizer que esse mal-estar social que causa tanto individualismo, por exemplo, é exatamente isso. Quando eu aplico certas técnicas, eu faço com que outras pessoas
acabam saindo prejudicadas com isso. Agora, o que isso contribui para o mercado em si, para um nicho chamado fotografia? Por exemplo, nada. A gente sabe que não contribui. Contribui para a sua vida até quando? Até a hora que esgotar os clientes, porque a gente sabe que isso aí não é para sempre, não vai dar certo para sempre. E ele acaba comentando na explicação dele que por que existe, né? Que tudo isso cria uma necessidade de competição entre as pessoas, que parte pro individualismo, e que nem sempre é bom pro mercado esse individualismo. É lógico que a concorrência é saudável, sim, mas quando você parte do princípio que só você tem que se dar bem, de uma certa maneira, o habitat natural, assim, né, digamos, o mercado acaba sofrendo com esse individualismo, que o importante é que a gente tenha sim a concorrência, mas que de um modo geral ela seja sempre favorável ao mercado e não só a uma pessoa. Exato. Você quer ver como isso é incoerente? É interessante como as pessoas, todo mundo hoje que tem acesso às redes sociais, até a gente vai, né, podemos conversar um pouco sobre isso, porque faz parte realmente, elas adoram repetir esses padrões sociais, como por exemplo, todo mundo gosta, todo mundo quer, né, todo mundo no sentido genérico, vamos dizer assim, se tornar um digital influencer, né, porque hoje em dia a moda é ser um digital influencer. Tá, é interessante, como é que todo mundo consegue replicar as mesmas coisas, mas na hora de falar que vai lucrar, ele só pensa nele? É muito incoerente isso. Entende? Eu vou fazer uma coisa, então ele tá repetindo as mesmas coisas que o coleguinha do lado dele tá fazendo. Só que só ele tem o direito de ganhar. Ninguém mais tem. Entende? É muito complicado isso. Só para concluir a questão da pesquisa em si, porque eu acho isso importante, Christian Dunker, que tá na pesquisa aqui, ele diz que nada mais é essa questão hoje, né, de contratação de coaching, por exemplo, tá? Volto a dizer, não tô dizendo que não são eficientes, que não são eficazes, tá? São eficientes, são eficazes, desde que realmente eles tenham essa formação, que saibam o que estão fazendo, né, para não complicar a sua vida. Mas digamos assim, nada mais é que essa questão de você estar falando, eles falam para você aquilo que você quer ouvir, ele compara isso como as pessoas que vão para dentro de condomínios e se fecham com cercas, câmeras para todo lado, e que tem aquela sensação de segurança de achar que dentro de um condomínio elas estão seguras e da rua para fora elas não estão seguras. Ou seja, essa segurança de condomínio, por exemplo, né, acabou passando para dentro do ser humano, ele entende assim, tá? Que antigamente as pessoas procuravam, por exemplo, um psicanalista para contar os seus problemas, e o psicanalista acabava, através das consultas, ele acabava dizendo para ela, olha, eu vou te providenciar alguns gatilhos para que você consiga acionar, para que você consiga se sentir mais segura, tá, com a sua vida. E isso acabou indo para o lado corporativo. Então, assim, para ele, nada mais é do que como se as pessoas estivessem entrando em um ambiente onde elas estão se sentindo seguras, que isso era até então, começa com a ideia dos condomínios, onde as pessoas estão todas fechadas em condomínio, se sentindo seguras, depois passa para a ideia da psicanálise, das pessoas que procuram os tratamentos pessoais, individuais de psicanálise, só que aí começa a banalização. A partir desse momento, outras pessoas entram com esse lado de coach quântico, mindset, não sei o quê, e aí outras pessoas de outras áreas, principalmente das áreas do business, vamos dizer assim, né, do mundo corporativo, se aposta dessa ideia da psicanálise e traz para dentro do coach. Quer dizer, traz para dentro dessa modalidade nova, coach, mentoring, seja lá o nome que se for em inglês é mais interessante, né? E se apropriam dessa técnica e joga isso para o mundo corporativo, e automaticamente todas as profissões acabam caindo nessa questão. É bom? Não sei, mas a gente precisa ficar alerta. Acho que é isso que é o importante, é isso que vale. Eu assisti uma palestra já por mais de uma vez, que eu pude registrar fotograficamente, e eu acabei assistindo, do cara que deu consultoria pro filme Tropa de Elite, que ele é a personalidade, porque assim, ele diz que o Capitão Nascimento é um personagem criado a partir de três policiais, né? E ele é uma dessas pessoas. Só que ele foi convidado pelo próprio diretor do filme para dar uma consultoria, né, pro filme, para acompanhar todo o desenvolvimento, não só dos personagens, mas também da história, de como se portar com uma arma, de entrar na favela, enfim. E aí ele brinca com essa história ele se chama de consultor, né? Ele não usa nenhuma outra palavra, mas encaixa muito bem no que a gente está falando aqui, que ele foi contratado como consultor, e que o papel dele como consultor era simplesmente fazer a pergunta, né, que o diretor fazia para ele. Então o diretor perguntava assim, o que você acha da gente entrar na favela
estava com armas, né, portando armas, né? Aí ele falava, aí o papel dele como consultor era repetir essa pergunta. Então ele falava pro diretor, o que você acha? Aí o diretor falava assim, eu acho que não é uma boa ideia, porque vai que os traficantes... Então, tipo assim, na verdade, normalmente a pessoa sabe qual é a resposta, né? Ela sabe qual é o caminho que ela tem que percorrer, que ela acredita ser mais capacitada ou que tenha mais sucesso do que ela, para que ela fale, não, beleza, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, talvez o coach que a gente acha, né, ou acredita que está aí nascendo aos montes, é justamente esse cara que às vezes finge ser uma pessoa mais preparada, mas que na verdade ele só está replicando a pergunta e não tem nenhum conhecimento, nenhum know-how para fazer com que essa pessoa tenha realmente a segurança própria de crescer. E aí tem uma frase do próprio Svend que tá no trabalho, que ele fala assim, nem sempre a felicidade e o sucesso são escolhas. E no meu entender, o que isso significa? Que não é assim, você quer ser feliz? É só levantar daí e você consegue. Você quer ter sucesso? É só sair aqui e fazer. Não, nem sempre. Existem fatores, coisas que acontecem na vida de todo mundo que às vezes a gente não chega no sucesso. E isso é um grande problema, porque você se frustrando, né, você não alcançando o sucesso, e acontece dos coaches normalmente jogarem a culpa em você, porque você não conseguiu, a culpa é sua, né? Você que não seguiu como deveria seguir. Isso acaba trazendo um lado muito ruim pro psicológico do treinado, né? Vai acabar virando um ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? Ele contrata o coach e fracassa no mercado. Aí ele não dá certo no mercado, daí ele vai contratar outro coach que vai ser um coach para ajudar ele pessoalmente. E assim, então vira um ciclo. Você não tem como escapar, entende? Então é meio complexo isso. É meio que parece que as pessoas querem obter o sucesso financeiro em cima de pessoas fracassadas, né? Sim. E na verdade não é a autoajuda que faz mal, na verdade. Não é isso que a gente está querendo dizer. Na verdade é aonde a ética entra nisso. Até que ponto isso é importante. Porque, por exemplo, se a gente pegar o trabalho de um psicólogo, de um psicanalista, por exemplo, o trabalho dele é exatamente esse, tá? Mas aí ele exige uma formação, um conhecimento específico, a pessoa ela está gabaritada. É isso que eu ia falar, falta a qualificação, né? As pessoas acabam que, vamos dizer assim, caem em qualquer pessoa que não tem uma qualificação para fazer aquilo que ela tá fazendo, e aí é onde dá tudo errado, e aí é onde vira a banalização que tá virando, né? Exato. E você sabe por quê? Agora eu vou dizer algo que não é bem uma questão da pesquisa, mas é algo que a gente nota muito fácil. Você sabe por que essas pessoas conseguem tanta representatividade? Por que elas conseguem ser reconhecidas e fazer com que outras pessoas digam, não, realmente eles são isso mesmo, eles sabem do que estão falando? Parece louco, mas é tão simples isso. Sabe como? Like e seguidor. Infelizmente, o que determina a qualificação de uma pessoa hoje no mundo virtual que a gente vive, nesse mundo de social media, vamos dizer assim, é exatamente o que determina a qualificação de alguém, é o quanto ele tem de seguidor e o quanto ele tem de like. Eles entenderam exatamente como funciona o processo do Big Data, né? Falando agora de questão de social, de mídia social e de como funciona a internet, como ele consegue captar informações sobre algo que você pesquisa, sobre os lugares que você vai, sobre o que você pensa às vezes, sobre até o que você fala perto do seu celular. Eles conseguiram entender muito bem isso e transformar isso aí em likes e seguidores. Eu tenho um vídeo gravado de um dos gurus brasileiros aí, não tem nada a ver com fotografia agora, falando sobre conteúdos rasos e conteúdos profundos, né? E ele fala algo que é super interessante, e isso vale para nós. Ele fala, olha, sabe como que você consegue atrair as pessoas? Gerando conteúdos rasos, bem raso mesmo, bem raso, sem muita profundidade em nada, etc, né? Então você gera conteúdos bem rasinhos, que as pessoas veem, porque as pessoas gostam de coisas simples. Simples que eu quero dizer assim, coisas fáceis de digerir. Fáceis de fazer. Isso, fáceis de fazer, exatamente. Sempre aquela ideia. A ideia do coach é exatamente essa, né? Não vamos chegar aqui e falar por que veio, como nasceu, etc. Mas basicamente é levar você de um lugar para o outro da maneira mais rápida. Independente se você vai
pular processo ou não. Quer um exemplo de gordinho de novo? Exemplo de gordinho. Só pra gente explicar conteúdos rasos e profundos. É muito mais fácil você ver hoje as pessoas recorrendo ao YouTube ou ao próprio Facebook pra ver receitas rápidas pra se fazer em casa, do que pessoas... Isso são pessoas que falam que gostam de cozinhar em casa, do que essas pessoas indo, por exemplo, fazer um curso de gastronomia, porque vai dar muito trabalho, porque elas vão ter que estudar harmonia de sabores, enfim. E aí elas partem para as receitas taste, né? De aquelas receitinhas rápidas que são ensinadas através de vídeos virais no Facebook, por exemplo. Exato. É exatamente isso. Se você parar para pensar, estima-se que cada pessoa, durante a sua vida, ela vai passar perto de 5 a 10 mil equipamentos que estão ligados à internet das coisas, por exemplo, né? O que é a internet das coisas? Nosso celular, a nossa televisão, que funciona como TV ligada à internet, os Xbox da vida, o videogame, etc. Então, estima-se que nós, durante a nossa vida, nós vamos estar passando por perto aí, mais ou menos de umas 10 mil coisas que estão ligadas à internet das coisas. Imagina tudo isso mandando informação para você que eles consideram relevantes para eles. Ou seja, é quase que uma luta, quase que uma batalha já perdida, né? Por quem pensa de uma maneira mais filosófica, digamos assim, entendeu? Mas acho que o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar com conscientização. Falar, gente, vamos devagar com isso, entendeu? Não é bem por aí. Vamos com calma, porque é o que eu falei. Quanto mais like, quanto mais seguidor, mais ele tem representatividade. E essa não é uma máxima. Aliás, desculpa, é uma máxima, mas essa não é uma verdade, entende? Então acho que a gente tem que pensar nisso aí. Uma coisa que a gente tem feito, tem buscado, pelo menos, é questionar, né? Questiona-se tudo. Tudo que a gente precisa, tudo que alguém diz para a gente e que se diz que é verdade, a gente tem que pensar, e se não for? Até isso, tudo que a gente está discutindo hoje é questionável. A gente espera que as pessoas reflitam e discutam entre si ou com elas mesmas. Pode ser tudo mentira isso que a gente está falando aqui. Pode, é um spoiler do final. A gente vai falar que é plot twist, falar que é tudo mentira. Não, mas eu acho que assim, eu quero ser contradito, vamos dizer assim, né? Eu até quero que vocês me coloquem na parede. Fala, viu, vem cá, você tá falando tal coisa, mas como que é isso aí, entendeu? Eu acho que o mais legal do debate é exatamente isso. É quando quando alguém tá te contradizendo, dizendo, peraí, eu não concordo com você, peraí, como assim esse negócio não vai dar certo, né? Entende? Eu acho que é gostoso esse debate. Quanto mais as pessoas vão dizer, olha, não acredito no que você tá falando, significa que tá incomodando. Se tá incomodando, é porque realmente, sabe, tá fazendo tá mexendo em algum ponto. E esse mexer em algum ponto já é importante. Já vai fazer, peraí, deixa eu refletir melhor, deixa eu tentar me conscientizar aqui pra ver o que vai acontecer, né? E é legal isso aí, eu acho que é importante. Porque só concordar, você fica falando, tem alguma coisa errada nisso aí, entendeu? O que é legal, e eu acho importante isso, quando você levanta um assunto, né? Independente de quem concorda e não concorda com aquilo que você tá dizendo, é que as pessoas argumentem sobre, né? Não é simplesmente, legal o que você tá falando, mas, argumenta, não concordo. Ok, não concorda, mas por que não concorda? Qual é o motivo? Qual é o seu contraponto? Para que isso a gente também possa acrescentar ainda mais na discussão. Você falou uma coisa que eu acho talvez importante. A gente tá falando de ética, se as pessoas estão ganhando dinheiro sobre o fracasso das outras pessoas. A gente fala da pressão psicológica que muitos coaches colocam em cima dos seus coachings. Sei lá como é que é o nome da pessoa que é treinada por eles. Os treinados são os coaches, né? Coaches, né? Isso. E o coaching são é o treinamento, né? O coaching é o treinamento, coach é o treinado e o coach é o treinador. Jesus amado. Parece uma banda de sapo, né? Fica tudo. E aí, pra quem não sabe inglês, é tudo uma palavra só que ela não sabe como falar, ela sempre vai falar errado. Mas uma coisa que aqui eu tô tirando até ao lado político, tá? É sempre uma citação que eu até concordo, porque eu acho super importante esse sistema de aprendizado, que é o Paulo Freire, né? Pra muitos aí que não sabe, hoje é o patrono da educação brasileira. Ele fala uma coisa, não é bem assim, mas é de uma forma
Aparecida, que a gente meio que adaptou, ajustou, resumiu, que para ele a educação tinha que ser uma contribuição do sistema para que o aluno aprendesse sem imposições, dialogando com a realidade, possibilitando que ele concebesse o próprio estudo. Ficou muito complexo, mas só para tentar explicar para as pessoas que estão acompanhando, é que mais ou menos assim, ele não gostaria que viesse alguém e falasse assim, 2 mais 2 é 4. E simplesmente é isso, sigam essa regra. Ele gostaria que ele sentasse com os alunos e falasse assim, galera, vamos tentar descobrir por que 2 mais 2 é 4, né? E aí fazer uma pesquisa, ir para as ruas, entre aspas, né? Mas sair da sala de aula para pesquisar e encontrar resposta aí através da natureza, da vivência, da experiência que tem pelo mundo afora. Que a gente gostaria que fosse muito aplicado, e que em alguns casos né? A gente também não pode generalizar, mas quando, por exemplo, você vai fazer um workshop, né, trazendo para fotografia, não adianta o professor chegar para você e falar assim, olha, usa ISO 100, f2.8 e flash a 45 graus, né? Isso é mais ou menos assim, é uma imposição. Ele tá te falando, faça isso que você vai ter esse resultado. O que o Paulo Freire traz aqui, que a gente pode aplicar na fotografia, é de que o professor chega e fala assim, galera, como é que eu faço para chegar nesse resultado? E aí cada um vai dar uma ideia, cada um vai dar uma possibilidade, e aí se pratica, se estuda todas essas possibilidades para tentar chegar naquele resultado. Ou, de repente, o resultado nem é aquele que ele mostrou, né, que o professor mostrou, e que acaba chegando um resultado muito melhor, muito mais legal, ou em outras possibilidades, como a fotografia possibilita. É justamente, talvez, esse ponto em que a gente discuta aqui como coaching, ou congresso, workshop, enfim, vocês podem dar a palavra que vocês quiserem, é que os professores, as pessoas que se dispõem a ensinar, que se dispõe a compartilhar conhecimento, que eles entendam o processo de cada aluno, né? Não seja um conteúdo superficial, um conteúdo imposto, é assim que funciona e assim que deve ser, mas que eles entendam como é que funciona isso na sua cidade, como é que você pode se adaptar ao seu mercado, a sua personalidade dentro da sua fotografia. Tinha que ser um trabalho meio que a formiguinha, assim, né? Pessoa por pessoa, e não de um modo geral, assista meu curso aqui e saia fotografando ou vendendo como eu vendia ou como eu vendo. Exato, exatamente. E o fato da educação libertadora, digamos assim, de Paulo Freire, sem questões políticas agora, mas mais por uma questão de quem é educador admira tanto isso, né? Alguns vão dizer, ele destruiu a educação brasileira, outros vão dizer, não, foi maravilhosa, etc. Mas sem entrar nesse mérito, digamos, a questão teórica disso tudo. Por exemplo, se a gente trazer isso para a fotografia, até quero dar uma opinião também, a gente ouve tanto as pessoas falarem, por que não quebrar as regras? Eu sou um quebrador de regra, eu estou o tempo todo fotografando e quebrando regra, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe também uma questão teórica na fotografia que diz que para você quebrar uma regra não tem problema algum, desde que você saiba justificá-la. Né? Então é exatamente essa questão do porquê a gente deveria conceber o nosso estudo através da pesquisa, através de tentar entender o porquê que as coisas acontecem, porque é muito simples quebrar uma regra, mas difícil é justificar o porquê você fez essa quebra. Né? Então, tecnicamente falando, em relação à fotografia, quando eu quebro uma regra, e eu posso provar que essa quebra de regra melhorou a minha fotografia, colocou ela para um ponto de diferencial, e não dizer, não, isso é arte não se discute, né? Porque o que a gente mais vê hoje é alguém fazer uma fotografia e a fotografia dá alguma coisa, não dá bom ali, e aí você vai, vamos supor, você vai fazer uma crítica ali e vai, viu, mas... o cliente gostou. A desculpa é, o cliente gostou. Ou então, não, é arte, isso aqui é arte, você não pode criticar minha arte, etc. E, na verdade, não é por aí, existem regras. Agora, quebrar uma regra e justificá-la é que é a grande complicação do negócio. Mas volta naquilo que a gente falou lá atrás. A gente estava conversando agora há pouco. Os conteúdos rasos, eles são mais atrativos, né? Então, às vezes é melhor você manter um público menor. Isso vale para cliente também, tá? Tô falando isso na relação de profissional para cliente. Às vezes compensa você manter um público menor com mais qualidade do que aplicar uma técnica aí que você vai trazer muita gente, vai encher tua agenda, mas não vai ser gente de qualidade.
vai ser gente rasa. E você quer ser reconhecido como? Pelo seu trabalho ou pelo seu preço, né? Que vai aí também até para um outro podcast, mas digamos assim, é mais ou menos isso. E tem tudo a ver com a questão do estudo. Tem tudo a ver com essa profundidade do estudar, de conceber o seu próprio estudo, de você se diferenciar, que volta lá naquilo que a gente falou no começo, da identidade, da construção da identidade, referenciar pessoas e não copiar pessoas. Existe uma diferença sobre isso, e assim por diante. A gente levantou aqui milhares de problemas. As pessoas estão falando assim, nossa, nunca mais vou fazer workshop, nunca mais vou fazer mentoria. Já estão cancelando todo o cartão de crédito que já gastaram nos cursos online. Mas existe uma solução, né? Algo que, não só nós, né? Porque nós já estamos fazendo, talvez, o nosso papel de questionar as coisas, discutir temas que, às vezes, o politicamente correto não permitiria, mas existe alguma solução, algo que essas pessoas que hoje estavam em busca de coaches, de workshops e de congressos, e de repente falam, peraí, será que não é bem assim? Que eu posso fazer para me preparar, para saber escolher a pessoa ou o curso ideal para mim? Acho que, em primeiro lugar, a solução, a gente sabe a resposta, né? Por mais que pareça maluco, mas a gente sabe a resposta. Não quer dizer que a solução não seja procurar o coach. Às vezes você precisa do coach na tua atual conjuntura, digamos assim. Às vezes você vai precisar dele. Então não quer dizer que ele também não faça parte da solução. Claro, ele pode ser que ele faça parte da solução. Mas se você é iniciante, o problema está aí. Gente, o problema está exatamente na questão aonde hoje as pessoas elas não conseguem mais identificar que que têm problemas técnicos, digamos assim, né? E também não conseguem identificar que vieram de outras profissões e que vender fotografia é diferente de você vender algum outro tipo de produto, etc. Então, assim, esse é o grande problema. Mas vamos falar mais da questão técnica do profissional fotógrafo agora, para depois passar para o lado da venda. O que acontece? A gente não tem notado mais as pessoas sentindo problemas técnicos. A gente tem hoje, por exemplo, uma fotografia tudo igual, tudo replicada, sempre uma réplica da réplica da réplica, tudo muito parecido, que desde aquele tempo dos presets lá, dos presets, isso aconteceu e continua acontecendo. Então hoje tudo a moda é na edição e não sei o que, as mirrorless e assim por diante, e você não vê nada novo sendo criado, e o fotógrafo não percebe que está nesse ponto. De novo, eu estou levantando um problema, mas eu vou dar a solução. Quer dizer, vou dar a solução não, porque eu não sou, vamos dizer assim, longe de mim dizer que o que eu vou dizer, que eu vou falar como solução seria o ideal, não é isso. Mas você não vê essa preocupação com a questão da diferenciação, da construção de uma identidade, você não vê isso aí, e você basicamente tem as pessoas preocupadas em likes e seguidores. Então, aí quando você vê essa outra pessoa determinando para você métodos e regras que para o marketing digital, que vai fazer com que você encha a sua agenda, que você venda mais e tenha mais seguidores no Instagram, é isso que ele quer. Então ele acha que a fotografia que ele faz já está suficientemente boa para ele ter mais de 100k de seguidores. Esse é o grande problema do marketing digital que acontece hoje na fotografia brasileira. Tá? Agora, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro ponto, vamos parar de pular processo. Você começa na fotografia e entenda que você precisa saber fotometria, você precisa saber regras, você precisa saber sobre composição, direção de fotografia, direção de pessoas, isso é o mínimo. Ah, mas eu já sei. Não, você não sabe. Você não sabe. Você precisa pesquisar. Se você realmente soubesse, você não estava preocupado com esse tipo de coisa. Então, é esse ponto que a gente tem que levar. Parem de pular processos. Se você quer ter uma fotografia diferente, quer ser reconhecido pelo que você faz e dizer que você faz algo genuíno, que é seu e que pode até ter parecidos, mas iguais a você não tem, você precisa, em primeiro lugar, aprender todos os processos básicos, no mínimo. Basicamente saber o que é uma regra dos terços, basicamente saber o que é uma escala de cinza, ou melhor, trabalhar com a fotometria em cima do sistema de zonas, que eu duvido, tem muito pouca gente que sabe o que é um sistema de zonas, infelizmente, quem foi Ansel Adams e coisa assim. Então, se você não estuda, você não consegue chegar em lugar nenhum. Agora, em relação à venda, viu, para mim não existe outro método a não ser, claro, essas técnicas que envolvem o marketing digital são técnicas importantes, são coisas que podem ser aplicadas, mas não se prenda achando que se você ficar gerando só conteúdo raso,
você vai ter pessoas fiéis a você. Então, às vezes, é melhor você ter conteúdos mais profundos e vender uma fotografia mais profunda e ter bons clientes do que simplesmente você ter pessoas que passam por você só porque você tem um preço mais em conta ou porque você faz uma fotografia que é modinha, porque a moda passa. Agora, o que é profundo não passa, vai ficar para sempre. Essa é a minha reflexão. É uma coisa que a gente discute muito, né? Não adianta você ter uma foto premiada, por exemplo, se não tiver consistência no resto do trabalho, né? Eu Exato. até brinco, eu ainda não fiz esse post, mas um dia eu farei, com certeza vai gerar polêmica. Eu até brinco que a fotografia premiada é mais ou menos como o Messi. Sozinho é incrível, mas quando joga com outros não funciona muito. Ou seja, né? Você tem uma fotografia premiada, mas na hora de pôr no álbum, por exemplo, ela não conversa com o restante do material que você produziu, né? Não condiz. Exato. Com aquela história que tá sendo contada ali naquele álbum. E aí não funciona. É igual o Messi na seleção argentina. Não funciona. Não dá certo. Não resolve sozinho. Então a gente precisa ter essa consistência. E a observação de iniciantes, né? Eu acho que isso é talvez um dos grandes ganchos e talvez um dos pequenos momentos, assim, acho que o coaching precisa ter ética. Porque não adianta ele falar pro cara vender mais se o cara ainda... Porque provavelmente o cara que vai através desse curso de tipo, vou encher minha agenda, e ele tá começando, ele vai acreditando que assim, bom, eu vou viver da fotografia. Pra eu viver da fotografia eu preciso encher minha agenda, né? Mas ele ainda não tem a base técnica para segurar, porque senão vai ser uma areia movediça. Mesmo que tenha dinheiro entrando, esse dinheiro vai escoar, vai sumir. Não consegue segurar o reggae, né? Não tem como. Porque ele não vai conseguir, não tem planejamento, não tem um trabalho consistente, provavelmente vai ser sazonal, ele vai ganhar muito dinheiro numa época e depois vai ficar um bom período sem ter dinheiro. Então tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Talvez hoje, né, observando um pouco a resposta do público diante alguns posts, alguns questionamentos, a gente percebe que as pessoas que já têm um certo tempo de mercado, já estão calejados aí com a história dos workshops, cursos e, enfim, qualquer mentoria, já tem essa noção, né, de que não existe uma receita milagrosa, é que o trabalho é o que realmente enche a agenda, e eu tenho percebido isso, as pessoas que realmente se dedicaram à fotografia e não a serem professores de fotografia, elas estão desenvolvendo um trabalho, estão mantendo uma regularidade, uma consistência muito maior do que as pessoas que estão acreditando que ser um digital influencer, por exemplo, é mais importante do que trabalhar, enfim. Isso é uma percepção minha, aí as pessoas podem contradizer ou argumentar contra isso que eu tô falando. Mas de uma certa forma, é importante a gente levar esse questionamento, né, levantar essa bola, para que se gere discussão e que se cada vez mais preste atenção nessa forma de ensinar a fotografia, né? Não que exista um certo ou errado, ou que tudo é ruim ou tudo é bom, enfim, existem sempre os prós e contras, mas a gente precisa analisar o que vai ser favorável para mim, o que não vai ser, principalmente numa época que hoje o dinheiro é escasso, né? A gente está falando aí de um mercado que tem não só lutado entre si, né, na concorrência, mas tem lutado aí com celulares que vêm cada vez mais potentes, com mais qualidade e que está na mão de qualquer pessoa hoje, né? Então vender uma coisa que todo mundo tem em mãos já é mais difícil, mas também num mercado que precisa se desenvolver e não partir do princípio do individualismo, que é o que a gente já discutiu antes. Exatamente. Concordo em tudo. Eu podia ter gravado o programa sozinho, então. Mas é isso mesmo, acho que esse individualismo é o que arrebenta tudo, porque não dá para pensar em mercado sendo sozinho, né? Por mais que você ganhe sozinho, vamos dizer assim, o dinheiro é seu, quem paga as suas contas é você mesmo, mas você tem uma série de outras pessoas que precisam disso também. Eu acho que esse equilíbrio de mercado ele é importante, por isso existem tantas estudos, filosofias, né, que falam exatamente sobre isso, teorias que falam sobre esse equilíbrio de mercado. E a gente, infelizmente, nota que não há maturidade por parte de alguns profissionais em relação a isso, e, por outro lado, a gente vê outros que estão
vamos dizer assim, com aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E que eu acho isso bem complicado, porque se você parar a pensar isso de maneira ética, vender lenço por conta do choro do outro, né? Tudo bem, você está sendo ético, tudo bem. Mas você simplesmente se aproveitando do desespero alheio para ganhar dinheiro em cima dessa pessoa no mínimo, isso aí, um belo de um cara de pau, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Vender lenço pra quem tá chorando é ético. Não pode pisar no pé da pessoa pra ela chorar e pra você fazer vender ela chorar, né? Exatamente. Só pra gente finalizar aqui e fechar um pouquinho com o que a gente tá falando, muitas pessoas podem falar assim, mas aí é fácil, é clichê a gente falar que tem que desenvolver o mercado, que a gente precisa ajudar o vizinho. Bom, você é um exemplo, né, não vou falar de pessoa, porque nem é tanto assim um exemplo de pessoa, né? mas um exemplo de profissional que acredita muito nessa coisa de compartilhamento, de participação, de mistura com outros profissionais, porque na sua cidade você acabou formando um grupo, né, que era o 5mm, que era um grupo de fotógrafos que de uma certa forma fomentava e ajudava o próprio mercado da cidade. Conta só um pouquinho dessa experiência, dessa vivência com outros profissionais, como é que isso surgiu e de como isso ajudou vocês aí na cidade de vocês, pra gente mostrar na prática para essas pessoas que sim, incentivar o mercado e colaborar com ele é sempre favorável a todos os profissionais. Pois é, cara, interessante. Eu agradeço por estar podendo falar disso aí. É interessante que o 5mm, ele durou muito pouco, mas o pouco que ele existiu foi muito forte. Embora... Assim... Te conheço pouco, mas já considero pacas, né? Quase isso. Exatamente isso. Embora o 5mm tenha sido um método onde a gente até vendia presets na época, que hoje é algo que não que eu abomino a venda dele, não é isso, mas eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, mas é interessante porque se você for analisar socialmente, ele contribuiu para que a fotografia das pessoas ficassem muito parecidas, mas ao mesmo tempo ele também contribuiu socialmente para essa popularização. Então a popularização tem o lado bom e tem o lado ruim. O que é o lado bom? O lado bom é que você dá acesso às pessoas que sonham em ter alguma coisa, né? E o lado ruim é porque simplesmente dá a possibilidade das pessoas ter alguma coisa, mas se você não fizer essa manutenção, sabe? Essa manutenção de ordem, dizer, olha, não é por aí, vamos por esse caminho, né? Não vamos deixar os aproveitadores se aproveitarem, por exemplo, acaba se tornando o que basicamente a gente vê hoje. Assim, 5mm, para começar, você tinha 5 fotógrafos ali, 5 fotógrafos para ganhar dinheiro, né? Vamos dizer assim, para vender fotografia, para vender workshop, na época, vender presets para se sustentar. Ou seja, não dava dinheiro para ninguém, né? Óbvio que não dava lucro. Mas ele foi muito forte, ele foi muito relevante e contribuiu para essa questão de fazer com que os profissionais conseguissem hoje chegar o que muitos são hoje, por exemplo, né? Tenho exemplos de algumas pessoas de Campinas que fizeram os cursos com a gente, que hoje, um exemplo clássico, tem a Jaque Goulart, que trabalha com fotografia de parto. Ela é uma grande referência em Campinas de fotografia de parto, tem muito trabalho, e ela sempre fala, viu, eu devo a minha vida a vocês, a minha vida profissional, ao que vocês fizeram por mim, ao que vocês me ensinaram. Você fala, mas ensinamos o quê? Entende? Então, às vezes você nem sabe. Tem a Aline Menegazzi, por exemplo, lá de Santa Catarina, que trabalha com fotografia sensual. De vez em quando ela manda mensagem para mim, ela fala assim, viu, o que vocês me ensinaram, o que eu aprendi com vocês, acho que talvez em 20 anos não teria aprendido. Ou seja, às vezes nem foi questões técnicas, e sim esse acolhimento, essa possibilidade de levar para as pessoas aquilo que eles sempre sonharam e eles acreditarem que podia. Tá parecendo até um papinho de coach agora, mas é real. Então por isso que eu falo, existe uma certa... É bom você levar para as pessoas a possibilidade de poder ter as coisas, mas é necessário também uma manutenção. Então, quando acabou a 5mm, e que eu fiquei mais exclusivo para a área de casamento, era algo que me incomodava muito, que doía muito, ver que as pessoas começaram a se perder, porque se a gente tivesse continuado, talvez, né, enfim, são outras questões, mas a gente poderia analisar,
se a gente tivesse continuado, talvez a gente poderia ter dado essa manutenção, poderia ter melhorado um pouco mais. Bom, basicamente explicando a 5mm, para quem nunca ouviu falar da 5mm, era um coletivo de fotógrafos, eu, Rodrigo de Magalhães, Mauro Lainetti, Cadu Brito, Rodrigo Aquino. Éramos 5 fotógrafos e a gente vendia conteúdo para fotógrafo. Basicamente era isso, num tempo onde o Instagram nem existia direito, era só o Facebook. É isso. Não, muito legal. É importante lembrar, por exemplo, aqui em Campinas tem uma coisa que eu acho muito bacana para todo mundo. Eu acho que isso poderia ser replicado em todas as cidades. A gente tem um encontro, né, que a gente chama de bate-papo. Está na 30ª edição já, então todo mês reúne aí 20, 30 fotógrafos da região para discutir sobre temas, ou um desses fotógrafos dá uma pequena palestra sobre um tema que gosta, que prefere falar. Recentemente eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu penso sobre fotografia para esse grupo, e é muito legal porque isso acrescenta, que são vários pontos de vista de profissionais que atuam praticamente na mesma região, né? E isso não só acrescenta como pessoas, porque a gente acaba virando amigo, mas também fomenta o lado profissional, porque acaba um fazendo freelance pro outro, tendo conhecimento de ações, de publicidade, do que cada um faz, para você entender quem é o seu público, né? Quem você atende, que tipo de público o seu vizinho atende, para não gerar, de repente, uma concorrência psicológica, porque você fica falando, mas ele cobra mais do que eu, menos do que eu, e de repente nem é o mesmo público que vocês atendem, e de uma certa forma vocês, pelo menos isso eu vendo de fora, quando eu vi a reunião dos 5 trabalhando em conjuntos, e a gente tem um exemplo também do Fugice, do Yuri, que são lá de Natal, né, que também tem um grupo dos 3, tem o podcast aqui no Papo de Fotógrafo, vocês podem acompanhar, que não só a questão de igualar valores, né, ou de se tornar uma certa referência do local, acabam fomentando o coleguismo entre os profissionais, e que concorrentes sim, mas inimigos nunca, né? De que cada um pode ajudar. Se de repente você não tem a data, você pode indicar um profissional que tem alguma característica muito próxima a você, e isso acrescenta na vida de todo mundo, sem essa disputa de coaching, de quem ensina, quem aprende, de como ensina. Exatamente, ou de repente ensinar algo que não faz, né? Faça isso, e você não pratica isso, então você não tem certeza se isso funciona ou não. Enfim, todos esses questionamentos que a gente levantou um pouquinho no programa de hoje, e que eu espero que vocês, depois que ouvirem esse episódio, questionem, né? Podem questionar até a gente. Quer ver a gente ser contraditório? Vá no Instagram, vá no Facebook, levante questões pra gente também poder discutir, porque de repente, como o próprio Paulo Freire disse, né? Aí a hora que a gente for pro mercado, for discutir com vocês, a gente acaba encontrando outras soluções na prática e de repente chegando até o mesmo resultado. Exatamente, é isso aí. Coletividade é isso. É essa... inclusive da própria pesquisa, né? É exatamente que as soluções coletivas é exatamente isso. Então, conversa muito com a ideia da educação como prática para libertadora, né? E conversa muito com essa questão de soluções de problemas coletivos, né? Que é exatamente o que, às vezes, a autoajuda do coach acaba fazendo com que as pessoas se tornem muito individualistas, né? Não estou dizendo todos, né? Vamos frisar bem isso. Não estou dizendo que são todos, nem dizendo que isso é totalmente errado. Mas esse individualismo que cria, as pessoas já são por demais individualistas, né? Então, esse individualismo todo, acho que precisava ser combatido com um pouco mais de coletividade. E coletividade é exatamente isso que você acabou de falar, que vocês fazem em Campinas, o que eu pretendo fazer em Piracicaba também, pretendo fazer também na região de São José do Rio Preto, que é onde também eu atuo, e se Deus quiser por esse país todo também aí, vamos disseminar aí o bem, né? Acho que isso que é importante. Se quiser um grupo polêmico que fala a verdade sem pensar no que tá falando, chame a gente. Isso aí. Muito bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fábio, muito obrigado pela presença, obrigado pela pesquisa, né? Era importante que alguém levantasse esse tema, fizesse uma pesquisa realmente científica sobre esse assunto que está permeando praticamente nossas redes sociais todos os dias. Queria só fazer uma rapidinho aqui. É interessante o lance de ter feito a pesquisa, porque eu fico esperando que exista algo que seja o inverso. Também seria interessante que alguém fizesse também algo que determinasse o quanto esse trabalho tem sido efetivo, por exemplo, o trabalho do coach, que exatamente colocaria a minha pesquisa no bolso, vamos dizer assim, mas não tem problema, porque a gente também gostaria de saber o outro lado da moeda, né? Então acho que isso é importante. Então, se tiver alguém aí capacitado e que
queira contradizer o Fábio, fique à vontade, prepare uma pesquisa e quem sabe aparece aqui no Papo de Fotógrafo para poder discutir também sobre esse assunto. Ou senão aí põe os dois no ringue e larga lá para ver quem que ganha, né? É isso aí. Então é isso, Fábio. O último recadinho, já deixa as redes sociais pra galera poder te seguir, mandar mensagem, comentar, argumentar, contra-argumentar tudo que você passou aqui pra gente. Vou passar meu Instagram. Hoje ele tá como Lab Estudos Fotográficos, então é tudo junto, LAB Estudos Fotográficos, Lab Estudos Fotográficos. Lá você vai encontrar meu trabalho como fotógrafo, vai encontrar as minhas críticas que eu faço diariamente, vai encontrar mais informações sobre as pesquisas. E eu quero agora, na própria pesquisa, em cima dessa mesma pesquisa, iniciar um processo de entrevistas mesmo. Começar a entrevistar vários fotógrafos que já fizeram o trabalho de coach para saber o que depois de um certo tempo, quais foram os resultados que eles tiveram. Acho que isso é importante também. Muito bacana. Então acessem lá, vou deixar o link no post. E um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo.